Bem, continuação da leitura do livro O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. Esses são agora os comentários. Agora é o comentário por Cecília Rosas. Um Paraíso Perdido. O Sonho de um Homem Ridículo, escrito em 1877, é uma das obras-chave na fase tardia de Dostoiévski. Na época em que foi lançado, o conto não recebeu nenhuma atenção especial da crítica. Posteriormente, ele viria a ser considerado uma pequena obra-prima, na qual grandes obsessões que atravessam toda a obra de Dostoiévski aparecem condensadas num texto conciso e impactante. O conto foi publicado em abril, no Diário de um Escritor, uma revista mensal escrita inteiramente por Dostoiévski, que circulou de forma descontínua entre 1876 e 1881. Nela, o autor publica artigos, ensaios, comentava os temas do momento e ocasionalmente publicava obras de ficção. Naquele ano de 1877, essa foi a única obra ficcional a figurar no periódico. Em breve, o autor faria a publicação do romance Os Irmãos Karamazov, visto como uma das suas obras maiores. E viria a falecer pouco tempo depois de completá-la, em 1881. Com o subtítulo Conto Fantástico, O Sonho de um Homem Ridículo remete a uma série de autores que Dostoiévski apreciava, como Edgar Allan Poe, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol e E.T.A. Hoffmann. Poe, por exemplo, é mencionado em um dos rascunhos do texto. Além disso, críticos identificam clara influência de A Dama de Espadas, de Pushkin, na estrutura do conto. A Batiuto e a Barioshkin, em comentário às obras completas do autor, notam que um dos elementos de Dostoiévski considerava fascinante no conto de Pushkin era a ausência de fronteiras a separar sonho e realidade. Essa ambiguidade e o nivelamento entre sonho e vida, segundo os críticos, seriam absorvidos por Dostoiévski em seu conto. Outros autores apontados como as possíveis influências para o grande escritor russo são Swedenborg, que Dostoiévski havia lido recentemente, e Cyrano de Bergerac, com o qual o conto compartilha em particular o tema da viagem fantástica. Dostoiévski via com alarme os rumos políticos de uma parcela radicalizada da juventude russa na segunda metade do século XIX, chamados de nihilistas. A partir do romance Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, esses jovens progressistas recusavam uma atuação política reformista, com aquela proposta pela geração anterior, e advogavam a ação direta, muitas vezes com o uso da violência, como a única saída para romper com a rigidez política e o atraso social do Império Russo. Eram homens e mulheres que pregavam a primazia da ciência e a recusa do que consideravam questões abstratas e irrelevantes como para o progresso social, como as discussões artísticas de inteligência aristocrática de Moscou e São Petersburgo. Alguns desses grupos protagonizaram ações contra autoridades russas, chegando inclusive a matar no atentado o Tsar Alexandre II, em 1881. Dostoiévski, que frequentara círculos progressistas na juventude, mas passara a adotar uma posição política cada vez mais conservadora, nacionalista e religiosa, dedicou-se às críticas desses grupos em seus artigos e na ficção, como no romance Os Demônios, de 1871. Em O Sonho de um Homem Ridículo, o autor retoma o tema numa nova chave fantástica e utópica. Na primeira parte do conto, somos apresentados a um representante desses homens modernos, um progressista russo e peterburguês sórdido. Nas palavras do protagonista, trata-se do indivíduo que, imerso na racionalidade moderna, afastou Deus da própria vida e se vê apartado do mundo e de seus semelhantes, segundo a concepção dostoiévskiana. Como aponta o biógrafo Joseph Frank, é interessante notar que, na descrição desse Petersburgo lúgubre, o autor lança a mão das imagens usadas pela escola natural, movimento literário que integrara na juventude. A melancolia, a indiferença e a condição de ridículo lhe trazem profundo sofrimento, intensificado pela aspereza da cidade e pela má convivência com os outros. E o protagonista decide se matar.
Não por acaso, Bakhtin diz que O Sonho de um Homem Ridículo é quase uma enciclopédia completa dos principais temas de Dostoiévski. O suicídio, uma das questões mais recorrentes para o autor, surge como consequência dessa vida esvaziada de sentido. Nesse aspecto, O Sonho de um Homem Ridículo retoma outro dos seus personagens famosos, Kirillov, de Os Demônios. No mesmo Diário de um Escritor, de 1876, Dostoiévski escrevera que as pessoas, de repente, veriam que já não têm vida, já não têm liberdade de espírito, não têm vontade e individualidade, que alguém roubou tudo delas de uma vez. Reinarão o tédio e a angústia, tudo está feito e já não há mais nada a fazer. Tudo está aprendido e não há nada mais a aprender. Os suicídios aparecerão em multidões, e não como agora pelos cantos. As pessoas se juntarão em massa, dando as mãos e exterminando a si mesmas, todas de uma vez, aos milhares, de alguma forma nova descoberta por elas, junto com todas as descobertas. Ainda no mesmo âmbito, um tema apontado por Bakhtin, como particularmente frequente na obra do autor, é o das últimas horas de vida antes do suicídio. Atormentado em suas reflexões, o personagem propõe a si mesmo jogos morais. Dostoiévski retoma aqui a questão que será novamente posta em Os Irmãos Karamazov e que está presente em boa parte da sua obra, e de que, se Deus não existe, tudo é permitido. Porém, decidido a se matar, o homem ridículo é abordado por uma criança, e apesar de afugentá-la, sente-se depois atormentado pela situação. Este é outro tema abordado por Bakhtin. A imagem de uma criança ofendida, que também seria retomada em Os Irmãos Karamazov, no personagem Ilyusha, aprofunda a impressão causada pelo contato com a menina representa o embate entre a consciência nihilista e a consciência moral. Segundo a estudiosa Natalia Arsentieva, depois em casa, diante do revólver carregado, ele tenta, por via da razão, se convencer de que não há motivo para se importar com aquilo, já que vai se matar de toda maneira. Mas não consegue. Para Dostoiévski, a saída desse estado de crise só é possível pela via do sentimento, já que a razão não oferece as respostas necessárias. Assim, o protagonista adormece e começa a sonhar. Quem governa os sonhos aparentemente não é a razão, e sim o desejo, não é a cabeça, e sim o coração. Reflete. É nos sonhos que o protagonista reencontra o irmão morto, e é aí que está a vida verdadeira, o afeto longe da razão. O sonho de crise que muda a vida do personagem e o faz renascer. É outro tema clássico dostoiévskiano. Boris Schneiderman comenta que no começo do século XIX fez sucesso uma obra chamada O Simbolismo dos Sonhos, que influenciou o autor alemão Etienne Hoffmann, muito lido por Dostoiévski. De autoria de um certo professor Schubert, o livro atribuía ao divino uma espécie de precursor do inconsciente de Freud, a matéria formadora dos sonhos. Em Sonho, o homem ridículo dá cabo de sua intenção, mas não dá o tiro na cabeça como pretendia, e sim no peito. Depois de morto e enterrado, manifesta sua indignação pelo absurdo da continuação da existência, já que sua expectativa era o não ser. Quando o personagem é levado para outro planeta, chegamos ao importante tema apontado por Bakhtin como integrante da enciclopédia dostoiévskiana, o paraíso terrestre, que encontra forma no mito da Idade de Ouro e a transformação instantânea da vida em paraíso. Trata-se no conto do mundo ideal, regido pelo amor, visto inicialmente pelo homem ridículo em seu sonho. O conhecimento deste mundo lhe restitui a vontade de viver, dá a ele a visão da verdade e o transforma. A Idade de Ouro já havia aparecido em outras obras do autor, como O Adolescente e os Demônios, em um capítulo que terminou sendo excluído da edição final, e era uma presença constante em suas anotações para outros romances. Tomado da Antiguidade Clássica, em particular do poema Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, o mito situa essa época do passado, na infância da humanidade, e constitui uma tradição da literatura europeia que passa pela Idade Média e chega até a contemporaneidade. Seria uma era de harmonia, uma terra não profanada pelo pecado original. Nela vivia uma gente sem pecado, vivia no mesmo paraíso em que viveram, como rezam as lendas de toda a humanidade, os nossos antepassados pecadores. De início, para peterburguês progressista, é inconcebível que a sabedoria daquele povo não contemple a ciência.
No entanto, ele vê que a verdadeira felicidade vivida pelos habitantes dos seus sonhos está fora do âmbito da compreensão intelectual e racional. Segundo Frank, esta oposição entre cabeça e coração, entre razão e sentimento, torna-se em si o centro de toda a história espiritual da humanidade. Há uma discussão entre críticos quanto a se Dostoiévski teria se baseado nos socialistas utópicos franceses, como Fourier e Cabet, para formar a sua imagem da Idade de Ouro. Eram autores lidos nos grupos de Dostoiévski que frequentava nos anos de 1840. Posteriormente, no entanto, o escritor se tornaria crítico do socialismo. No entanto, Frank aponta que ele sempre continuara a ter simpatia pelos objetos morais dos socialistas utópicos, embora tenha acreditado depois que esses objetivos somente poderiam ser alcançados algum dia sob a inspiração do Cristo Deus-Homem, cujos ensinamentos estavam incorporados no povo russo. De fato, a versão de Dostoiévski era uma resposta às utopias racionais dos socialistas. Assim, o conto de Dostoiévski não é anti-utópico, ao contrário, como diz Prustchukov com correção. Seu alicerce é o anti-iluminismo, o primado das sensações do coração e sua oposição às verdades da cabeça, e precedência de ações morais suscitadas pela consciência em oposição àquelas ações motivadas pelas convicções. Batiuto e Berioz-Kim apontam uma direção semelhante. Depois de percorrer um esboço ímpar, fortemente individual da história da humanidade, sustentado por motivos de amor torturante e estático pela Terra e pelo universo, sofrimento e voluptuosidade cruel. O movimento do homem ridículo é uma oposição à visão científica do mundo, vista como necessariamente autodestrutiva para a humanidade. É interessante notar que a forma do conto, tampouco que faz uso de uma argumentação discursiva lógica. Para Bakhtin, o mais impressionante do conto é sua capacidade de, sendo tão universal, ser ao mesmo tempo muito conciso, chegando mesmo a uma espécie de laconismo. O crítico aponta que Dostoiévski é capaz de sentir artisticamente essa ideia com precisão. Assim, é possível dizer que na própria forma do laconismo e na parcimônia da argumentação, Dostoiévski realiza a sua proposta de predomínio dos sentimentos sobre a racionalidade. O apelo ao leitor para a verdade revelada pelo profeta, a Idade de Ouro, não se dá pela argumentação racional, mas pela via da sensibilidade artística. É o narrador que, sem saber como, leva o pecado original para aquela terra. Tudo começa pela mentira e daí seguem-se os outros pecados, como a volúpia, o ciúme, a vergonha. E neste momento, o conto evoca o mito da queda do paraíso. Como observa Arsentieva, o herói termina por fazer um papel do demônio que introduz a tentação naquele mundo harmonioso. O sonho de um homem ridículo, portanto, pode ser considerado um relato mítico que reproduz o tópico do paraíso perdido, uma variante do mito escatológico da queda. Aspectos do mundo moderno, como a individualidade, a ciência e a justiça, aparecem nesse mundo como sintomas da queda, e os caídos reproduzem o discurso criticado por Dostoiévski. Temos a ciência e por meio dela encontraremos de novo a verdade, mas dessa vez a usaremos conscientemente. O entendimento é superior ao sentimento, à consciência da vida. Superior à vida. O conhecimento nos dará a sabedoria revelará as leis, e o conhecimento das leis da felicidade é superior à própria felicidade. O narrador, por fim, tenta se sacrificar em nome da redenção de todos, pede inclusive para ser crucificado, mas só consegue retornar ao que era no começo do conto, um objeto do riso geral. Nikolai Berdyaev propõe uma interpretação interessante. O paraíso de O Sonho de um Homem Ridículo não pode ser digno dos filhos de Deus, pois não traz em si o pleno conhecimento do bem e do mal. Propõe-se então o tema do paraíso perdido e irrecuperável, já que, segundo esta interpretação, só é possível chegar a uma verdadeira harmonia entre todos pela livre escolha e trilhando o caminho do sofrimento. Apenas percorrendo o trágico processo global, a humanidade pode conquistar uma liberdade verdadeira. Ao acordar, o protagonista está completamente mudado. Ele afasta de si o revólver carregado e decide dedicar a vida à pregação da verdade vista no sonho. O que temos aí é mais um dos grandes temas dostoiévskianos, o louco sábio.
que apesar de ridicularizado pelo mundo, segue sendo o único capaz de dizer a verdade. Sua condição, no entanto, não lhe provoca raiva pelos que o ridicularizam, mas amor. Desta forma, o conto tem um encerramento estático, no qual o protagonista se sente, enfim, imbuído de uma missão, de uma verdade e de um sentido que lhe oriente a vida. Convertido em profeta, ele agora pretende espalhar sua palavra. Como aponta Bakhtin, as obras de Dostoiévski têm uma temporalidade particular, como se tudo acontecesse simultaneamente. O antes e depois estão excluídos. É o que o crítico chama de o tempo de crise, diferente do tempo biográfico comum. No tempo de crise, as durações podem se equivaler a um momento que pode ter uma duração de anos. Em O Sonho de um Homem Ridículo, ainda que dure uma só noite, o tempo transcorrido é o de uma história da humanidade. Natália Arcentieva indica que a estrutura do conto, construída a partir de fontes literárias e religiosas, remete ao gênero da confissão medieval. O protagonista primeiro percorre sua própria vida de pecados, para no fim chegar à expiação e à redenção. A diferença entre as obras medievais e a escritura moderna consiste em que, nas primeiras, trata-se de provas submetidas à carne, e nas segundas, de provas do espírito. A estrutura do conto, como uma história religiosa, é essencial, já que o homem ridículo percorre um caminho de iluminação e redenção, característico das narrativas de santos. O desfecho encontra eco nas ideias messiânicas do autor. Segundo Frank, há uma perspectiva dupla do conto. Ao mesmo tempo que a Idade de Ouro serve de inspiração moral, ela remete à perda de um paraíso inocente. Dostoiévski, que no entanto via no amor cristão pelo sofrimento um caminho para alcançar a redenção e recuperar esse paraíso. De fato, era na religião que Dostoiévski via a possibilidade da mudança para uma ordem mais justa, como aponta Juliana Almeida. O escritor via na Rússia um destino espiritual grandioso, por meio do cristianismo ortodoxo, indicar um caminho para a resolução da questão social europeia e, o que era essencial, um caminho pacífico e não revolucionário. Esse caminho seria conduzido pelo czar e pela classe dirigente russa, que atuariam a partir das ideias cristãs de comunhão já presentes no povo. Dostoiévski via na cultura russa uma capacidade de assimilar características de outras populações e reconciliar suas contradições. Assim, o reino de Deus na Terra seria alcançado na Rússia pioneiramente como um reflexo da fraternidade e do desejo de união inerente do povo russo. Em 1880, Dostoiévski expressou essas mesmas ideias em um discurso em homenagem a Pushkin, num festival literário em Moscou. A repercussão foi enorme e o autor, que já era celebridade, foi aclamado pela multidão, no que talvez tenha sido seu maior momento de consagração em sua vida. Como o herói de O Sonho de um Homem Ridículo, o próprio autor também se tornou profeta. Esse comentário foi da Cecília Rosas. Ela é tradutora, mestre e doutora em literatura e cultura russa pela USP. Traduziu recentemente para português A Viagem Sentimental, de Viktor Shklovsky, da editora 34, foi em 2018. E A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de Svetlana Alexiev, da Companhia das Letras, em 2016. Entre outros títulos, ela participa do coletivo de tradução Sicorax. Bem, só temos mais um último comentário, mas eu vou deixar para ler em separado. Vai ser o comentário de Celso Frateschi. Tchau, tchau.